Glória a Deus, meus queridos, a paz do Senhor para todos, amém. Como eu já postei no grupo de WhatsApp da turma, nós estamos com um canal no YouTube e eu gostaria que vocês, meus queridos, ao fossem lá visitar o canal para ver os nossos vídeos, as nossas aulas, que vocês pudessem se inscrever no nosso canal. Se inscrever, dar o seu like, curtir, porque estamos precisando de pelo menos 1000 seguidores para começar a fazer as nossas lives também pelo YouTube, para não ficar apenas nossos vídeos gravados e depois postados. Então, se vocês puderem nos ajudar, vão lá no nosso canal, dá o seu like, se inscreve, tá bom? Eu agradeço muito. Muito bem, hoje nós vamos para a segunda aula, aula 2, onde nós iremos ver o Isaías a partir do capítulo 13 até o capítulo 39, onde se caracteriza nesse contexto o dia do Senhor. Isso mesmo. Dos capítulos 13 até o 39 do livro de Isaías, constantemente fazem referência a um determinado dia que é chamado Dia do Senhor. O dia da angústia, ou simplesmente como está escrito, aquele dia. Mencionado mais de 30 vezes nesses capítulos, esse dia tem a ver com o tempo do juízo de Deus sobre os ímpios e a exultação dos justos. Nesse contexto, os eventos que tiveram lugar nos dias de Isaías nos dão uma previsão do grande e final dia do Senhor. Como será aquele grande dia? Então Isaías tenta nos demonstrar através da sua profecia. E as nações pagãs, nesse contexto ainda, naqueles dias, elas estavam maduras para o juízo divino. E Isaías estava procurando trazer a geração iníqua do seu povo de volta a Deus, para que evitasse o juízo merecido que aquele povo, conhecido como povo de Deus, tanto merecia, mas que o próprio Deus queria evitar, e para tanto utilizou Isaías para evitar esse terrível juízo do seu povo. Felizmente, graças ao nosso bom Deus, o profeta foi ouvido e Judá, o reino preservado da destruição por mais um século, enquanto Israel na época foi severamente julgado por Deus devido à sua idolatria. E pelo Espírito de Deus, o profeta Isaías, ele divisava, além do dia do julgamento naquele tempo, um outro grande e final dia de julgamento do Senhor. E aí nós vamos fazer aqui uma análise dessas profecias do profeta Isaías, à luz do contexto histórico, para nós vermos aqui o que o texto nos revela para a nossa geração atual, o que o texto nos revela como valioso para os nossos dias. Então, assim como Judá, nós estamos aguardando a iminente chegada do dia do Senhor, que será um tempo de julgamento para todos aqueles que não professam ou confessam a Cristo como Senhor de suas vidas. Então, como Isaías, precisamos atrair a nossa geração para Deus e evitar que ela caia no precipício do juízo divino. É o que nós vamos ver nessa lição de hoje. E com o livro na mão, quero que vocês comecem a analisar a partir da página 37, o primeiro texto da aula de hoje, que vai falar acerca da bússola de Deus. Deixa eu passar aqui o slide para que vocês possam nos acompanhar melhor. Então, no contexto de hoje, nós vamos ver, deixa eu só passar aqui. Isso, a bússola profética de Deus. E começando na página 37, Deus trata com as nações ao redor de Judá. Logo no capítulo 13, a partir dos versos 1 em diante, Isaías
existe aqui nesse contexto várias profecias a respeito dessas nações envolvidas nas guerras, né? Dentre elas a Síria, que era mais à época, né, importante cidade ou nação que se voltava contra o povo de Deus, aí Israel, no caso Judá. Eita, Jeová bom. O título, o Senhor dos Exércitos, nós vemos aqui aparecer, né? Tá aqui no nosso slide, aqui essa colocação aqui embaixo, aparece 23 vezes e revela o poder de Deus para assegurar a vitória. No capítulo 6, versículo 5, a fé do profeta Isaías foi despertada ao contemplar Cristo como sendo esse Senhor dos exércitos, para que a nação confiasse inteiramente no Deus que mantém o controle total sobre todas as demais nações. Isaías encoraja Judá com o uso da mesma frase. Então, nós temos aqui que Isaías chamou suas profecias de sentença, e a palavra em hebraico significa levantar. O profeta Isaías estava carregando um grande peso em função da seriedade de sua mensagem. Anunciava juízos que envolviam a destruição de cidades e o extermínio de milhares de pessoas. Claro que não seria fácil para o profeta. Vocês imaginem aí chegar para uma nação inteira e dizer para não somente a nação, mas as demais nações vizinhas que Deus haveria de trazer o seu juízo, e se o povo não se voltasse para Deus, Deus ia destruir as cidades e todas as pessoas iam ser exterminadas. Então, nesse diapasão é que o profeta ele utiliza-se nas suas profecias da palavra sentença. Então o povo tinha que ouvir essa dura mensagem para se voltar para Deus, para poder escapar desse grande juízo. E aí não era uma mensagem fácil de se falar para aquele povo. Uma mensagem muito séria, que anunciava juízo e destruição e extermínio de cidades e de civilizações e de pessoas. Então era uma mensagem muito difícil. Mas Isaías ele estava compreendendo o seu chamado. Já vimos isso na aula passada. Quis se esquivar primeiramente, mas depois se voltou para Deus de forma completa. Nós temos aqui o fundo histórico, ainda na página 37, onde diz aqui o texto que o livro de Isaías foi escrito durante um período histórico agitado e inseguro. Se porventura aparecer nos questionários, na avaliação, alguma questão com este sentido, possa ser que lá esteja o contrário. Possa ser que lá esteja perguntando ou afirmando que Isaías, esse livro foi escrito durante um período de bonança, de alegria, de vitórias, quando na verdade não foi. Era um período histórico agitado e inseguro. Tendo derrotado a Síria e Israel, a Assíria obrigava as nações à sua volta a se tornarem seus escravos ou vassalos, como diz a história. Então a Síria se tornava uma nação suzerana, soberana sobre as demais nações. Então o jugo dos assírios em relação às nações que eles dominavam era muito forte. E no ano 715 houve aqui uma escravidão das nações, e essas nações que estavam escravas da Síria tentaram se aliar, formando um só exército para tentar sacudir o jugo da Síria. Então Judá nessa época foi convidada a tomar parte da aliança. Com toda essa gente lutando, a vitória parecia garantida, mas aí se levanta Isaías e disse para o povo de Deus, no caso Judá, que não fizesse essa aliança. Um forte não foi dito por Isaías. Ele já tinha recebido a mensagem de Deus, revelando tudo o que iria acontecer acerca desta aliança, e falou para o seu povo. E as palavras proféticas de Isaías convenceram então rei Ezequias a não participar da referida aliança, para que ele pudesse depender exclusivamente de Deus
do Senhor. E aí fica aqui o adendo a essa passagem aqui do livro, que depender de Deus foi, é e sempre será a melhor escolha ou a melhor decisão que nós podemos tomar, né? Então, nós temos aqui duas datas históricas no livro de Isaías que designam o tempo exato das suas profecias. A primeira data é no ano em que morreu o rei Acais. Aqui mostra que Isaías estava escrevendo no ano 715 a.C. Nessa data, os estados subjugados formaram aliança para tentar derrubar o poder da Síria. Está escrito isso também na Bíblia de Estudo, né, arqueológica, para quem quiser fazer depois uma pesquisa, tá certo? E a segunda data que nós temos aqui é no ano em que Tartã veio. Isaías capítulo 20, versículo 1. Então, o ano 711 a.C., certo? E naquele ano aconteceu uma derrota dos aliados contra a Síria. Tentando conter uma guerra civil, o Egito não se aliou às outras nações que compunham esta grande aliança, que culminou em fracasso. E aqui nós temos o panorama das profecias contra as nações. E aqui, irmãos, nós temos aqui um estudo limitado, certo? E que nos impossibilita, né, de uma, deixa eu usar aqui a palavra correta, pormenorização, né, dos vislumbres marcados, né, dessas datas dadas por Deus a Isaías. Então, nós temos aqui um curto esboço apresentado para que nós possamos, certo, através de algumas referências do próprio profeta, ter um panorama geral do que aconteceu com essas nações, as profecias contra essas nações. Vamos lá, devagarinho, no passo do gado. Nós temos aqui a primeira nação que Isaías, certo? Ele escreve ou fala uma profecia acerca da Babilônia. A palavra Babel significa portal para um Deus, e seu som é semelhante ao do termo hebraico Balai, que significa confusão. Tudo isso está escrito no livro, certo? Nas escrituras, a Babilônia simboliza o sistema que o homem construiu em oposição à vontade de Deus. Jerusalém e Babilônia são cidades contrastantes. Uma, Jerusalém, cidade escolhida por Deus. A outra, Babilônia, é a cidade perversa dos homens. A cidade de Deus permanece para sempre, enquanto que as dos homens, ela sempre será destruída. Então, no capítulo 13, versículos 1 ao 14, depois do 23, tem a profecia de Isaías contra a Babilônia. Isaías apresenta um resumo da história da Babilônia, começando com o ano 715 até a sua queda sob a força dos Medos em 539 a.C. Ou seja, 176 anos, peso da Babilônia, certo? Homens, mulheres e crianças estavam sob, o jugo dos babilônicos, até que os Medos foram lá e a derrubou. Depois vem a profecia contra a Assíria. Deus está no controle da ascensão e queda dos países ao cumprir seus propósitos divinos no mundo. A Assíria, como o profeta Isaías diz, foi instrumento de Deus para realizar a vontade de Deus, e viria o dia em que o próprio Deus haveria de julgar essa nação, certo? E a profecia alerta a nação sobre a sua destruição vindoura no ano de 701. Como palavras de Deus proferida por Isaías ao povo. Como determinei, assim se efetuará, quebrantarei a Síria na minha terra. Então, o julgamento seria feito na terra de Judá e Deus seria o juiz. A Síria invadiu Judá durante o reinado de Ezequias e Deus destruiu o seu exército quando este ameaçava tomar a Jerusalém. Está aí o contexto, Isaías 37, versículo 36. Continuando, a profecia contra a Filístia, capítulo 14, versos 28 ao 32. Um líder assírio
morreu e os filisteus se alegraram com o fato de seu inimigo ter se enfraquecido. E aqui alguns estudiosos acreditam que esse líder foi São Manassés 5, certo? Ou 5. Isaías, porém, advertiu-os de que essa alegria era presunçosa, pois o novo líder seria ainda pior. Isaías comparou a morte do governante assírio a uma cobra que deu à luz uma serpente muito pior. E aí, meus queridos, Isaías prevê a derrota deste povo no ano 711. Eita, Jeová. Depois veio a profecia contra Moabe. Os moabitas eram resultado da união incestuosa de Ló com sua filha, inimigos declarados dos judeus. E a profecia contra Moabe se cumpriria com grande lamentação em 3 anos. E aqui há pelo menos 14 referências diretas e diferentes sobre tais lamentações neste capítulo. Tem choro, lamúria, nudez, pano de saco, gritaria e etc. E as pessoas fugiam para os seus templos e oravam a seus deuses, mas de nada adiantava. Então, Isaías prediz a derrota desta nação, Moabe, no ano 711, e seus refugiados a caminho de Jerusalém. E aqui, meus queridos, nós temos 2 nomes distintos que Isaías faz questão de falar, que é Ar e Kir, de Moabe, que serão destruídos em uma noite. Se alguém escapar da cidade, leões os devorarão. Então, contra Moabe, a profecia também foi muito severa. Temos ainda a profecia contra Damasco, ou a Síria, como é mais conhecido, tá certo? E Efraim e Israel. Essas 2 nações eram aliadas em sua oposição à Síria e a Judá, de modo que o profeta falou a ambas em uma só mensagem. Isaías contempla a devastação da capital Damasco pelos assírios e explica o porquê desses acontecimentos. A queda de Damasco foi um aviso para Israel, o reino do norte, que se separou de Judá e do Deus de Judá. O profeta empregou várias figuras para descrever a queda de Efraim, a destruição das cidades fortificadas, o pôr do sol, foi-se a glória de Israel, enfim. Várias figuras de linguagem ele escreveu para demonstrar. Será um monte de ruínas, disse Isaías ao povo. Altares feitos por mãos de homens, imagens de sol, idolatria e muitas outras coisas. Depois nós vemos a Etiópia, como mais conhecido como Cush, a região que cobre a área hoje ocupada pela Etiópia, o Sudão e a Somália. Isaías chamou aquela localidade de terra onde há o rocar de muitas asas. Trata-se do país atualmente chamado Sudão, que enviou emissários a Judá para fins de aliança. E o profeta diz que não apenas por causa dos insetos que infestam a região, mas também por sua frenética atividade diplomática ao buscar alianças para se proteger da Síria, é onde o profeta diz terra onde há rocar de muitas asas. O profeta retratou os embaixadores correndo para seus barcos, indo às nações africanas em busca de ajuda, mas de nada adiantou. Pois bem, temos as profecias contra o Egito, capítulo 19 e capítulo 20. A conquista assíria provou que os ídolos egípcios não poderiam protegê-los e que os videntes e mágicos eram incapazes de dar conselhos. E aqui, irmãos, uma profecia pormenorizando o futuro fracasso econômico e a guerra civil daquele país. Isaías faz questão de mencionar dentro da nação uns contra os outros, mas após a derrota eles se voltariam para o Senhor, certo? E por fim, nós temos Edom, mais uma profecia acerca dessa nação, Judá e Jerusalém, a Fenícia, são as últimas profecias para as últimas nações que Isaías nos fornece em seu livro. E a Babilônia,
o deserto do mar, como diz aqui o nosso no livro, atingirá o auge do poder, mas cairá ante os medos, o que ocorreu no ano 539. E o texto é bem interessante, que diz assim, ó, caída é Babilônia e todas as suas imagens de escultura e seus deuses se quebrarão. Então, é uma forma do profeta, de Deus, através do profeta, dizer que a idolatria continua se constituindo dos maiores pecados que a nação possa cometer. Edom, Arábia, Jerusalém não será invadida, certo? Ela ia se arrepender no ano 711, mas depois ia ser levada ao cativeiro no ano 586. E Tiro, o gigante econômico do mundo de Isaías, será humilhado e mais uma vez os seus líderes fugirão para Chipre. Finalmente Alexandre Magno destruirá toda a cidade. E aqui nós temos a profecia de Isaías contra todas essas nações que se voltavam contra o Deus de Israel. Texto 2, o Apocalipse de Isaías. O profeta chamou esse tempo de juízo de dia do Senhor. E no Novo Testamento esse dia é descrito em Mateus 24, Marcos 13, Apocalipse 6 e 19. Essas profecias, elas não se cumpriram na época do profeta, elas irão se cumprir em nossos dias, estão para se cumprir. Essas profecias nos lembram da revelação divina concedida ao apóstolo João lá em Apocalipse, e de fato diversos estudiosos chamam o capítulo 24 até o 27 de Isaías de Apocalipse de Isaías. Estes 4 capítulos têm por tema originalmente o dia do Senhor. Esse dia consiste, irmãos, em 2 partes. O dia do Senhor, a grande tribulação e o reino milenar de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, possa ser que caia uma questão, tanto no questionário do livro como a avaliação sobre esse tema, certo? Então, deixa logo aqui para vocês adiantando que o dia do Senhor consiste em 2 partes, a grande tribulação e o reino milenar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, certo? Aqui destacados, neste capítulo, Isaías vê visões alternadas de juízo sobre os pecadores e louva a Deus pelos redimidos. Ninguém na terra escapará, pois Deus não faz acepção de pessoas. O auge do dia do Senhor será quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião. Aí nós temos aqui o paralelo distinto entre Isaías, capítulo 24, e Apocalipse, capítulo 20. Tá certo? Esses julgamentos serão parte da batalha espiritual que está sendo travada há séculos entre os exércitos do Senhor e as hostes do inimigo. Não haverá de jeito nenhum tipo de alívio, pois o juízo divino virá sobre todos os ímpios habitantes da terra, quer grandes, quer pequenos, quer ricos ou pobres, sacerdotes ou leigos, escravos ou livres, todos enfrentarão a terrível manifestação da ira de Deus, diz o profeta Isaías. E tem mais. Nesse período, meus queridos, ainda consta na profecia que os sofrimentos físicos não terão comparação com nada acontecido antes. Vai ser um período muito tenebroso, terrível aqui nessa terra. Ai daqueles que por aqui estiverem. As potestades do ar e os reis da terra que se opõem aos propósitos de Deus serão o alvo principal da retribuição divina neste grande dia. Fala ainda Isaías no capítulo 25, a vitória sobre a morte. O capítulo 25 de Isaías diz assim, o nosso comentarista do livro. O capítulo 25 do livro de Isaías inicia com um louvor glorioso a Deus por sua fidelidade em executar todos os seus planos. Versículo 1. Tens executados os teus conselhos, antigos, fiéis e verdadeiros.
Em seguida, Isaías dá um claro exemplo da fidelidade de Deus, revelando seus planos ao abolir para sempre a morte. Versículos 7 e 8 do capítulo 25 diz assim: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 25, versículos 7 e 8. E paralelamente, João, escrevendo Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, diz a seguinte frase: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, queridos, nós temos aqui claramente a profecia, onde a vitória final dos santos sobre a tristeza e sobre a morte se dará após a ressurreição do Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Certo? Então, Isaías ainda relatar no capítulo 26 sobre a primeira ressurreição, e no capítulo 27, a serpente e a vinha. A primeira ressurreição, o capítulo 26, foi usado na igreja primitiva como um cântico de louvor. Israel está cantando novamente. Desta vez a ênfase é sobre a retidão e a paz. Não pode haver verdadeira paz sem retidão, e não pode haver retidão sem a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. É o que fala o profeta Isaías. A cidade forte, Samaria, foi derrotada pelos assírios e Jerusalém pelos babilônicos, mas a nova Jerusalém será invencível. Muito bem, vamos adiante. Nós temos ainda duas falas do profeta, de forma figurada, acerca do caminho aplanado e a mulher com dores de parto, falando ainda sobre a agonia do dia do Senhor, que se compara a dores da mulher em trabalho de parto quando está prestes a dar à luz. O dragão será derrotado. Capítulo 27, as cenas iniciais da Bíblia. As cenas iniciais da Bíblia apresentam a figura de uma serpente no jardim do Éden. E aqui nós vemos dois símbolos similares: a vinha e o dragão. E aqui, meus queridos, logo no versículo 1, vou puxar aqui para vocês, Isaías fala sobre o Leviatã, essa serpente, que certamente, diz o nosso autor, que é o mesmo dragão que é descrito em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Então, se porventura cair na prova, uma questão sobre essa, com certeza ela será do jeito que está escrito no livro. O Leviatã, que trata Isaías 27 primeiro, certamente é o dragão do Apocalipse 12 e 9. E esse Leviatã, esse monstro, é um monstro reto mitológico da antiguidade. De vez em quando nós vemos na mitologia chamado de Lotan, em alguns livros de literatura seculares. E em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3, ele é representado como um monstro que tem 7 cabeças. E na Bíblia, este monstro simboliza o adversário perigoso, quer seja natural, nacional ou espiritual. Não está escrito aqui no nosso slide, mas no livro tem, que no idioma grego ele é chamado de Drakon, ou dragão, e implica a ideia de uma serpente que se opõe aos planos de Deus. E no versículo 1, capítulo 27, diz assim o profeta: naquele dia o Senhor castigará com sua dura espada grande e forte o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Então o dragão será derrotado. Destruído o dragão, Israel se tornará uma vinha fecunda. Então Israel aqui, após a derrota desse dragão, será aqui retratada pelo profeta
como uma vinha que dará muitos frutos, certo? Que parada uma vinha. Possa ser que também tenha uma questão como essa, na avaliação. Bem, vamos lá, adiante. Texto 3, o apelo final de Isaías. Isaías 28 ao 35. São chamados de apelo do livro de Isaías. Esses apelos finais, dirigidos a Jerusalém, tinha como propósito dar à cidade uma oportunidade final de arrepender-se e voltar-se para Deus antes que lhe sobreviessem as ordens cruéis dos assírios. Então, nosso texto aqui deixa bem claro que Isaías profetizou que a invasão assíria chegaria. No capítulo 32, versículo 10, Isaías ainda diz o tempo determinado. Vai dizer assim, daqui a 1 ano. Então Isaías foi bem claro acerca de quando se daria essa invasão, tá certo? E quando teve lugar a invasão, na época foram arrasadas 46 cidades. Só foi salva Jerusalém, pela intervenção do anjo do Senhor, pelo apelo do profeta, que pediu ao povo para se arrepender. Por isso que Judá, ela não foi subjugada, arrasada como foram as demais 46 cidades circunvizinhas. Então o profeta buscou conscientizar o povo de que não estava vivendo um relacionamento correto, íntimo com Deus, e expôs para aquela nação o plano de Deus para libertar Judá das mãos do inimigo, desde que Judá se arrependesse, e confiasse totalmente em Deus. Se não fizesse isso, não seriam por Deus livrados da opressão do povo assírio, certo? E nós temos aqui, meus irmãos, do apelo final de Isaías, ainda uma designação para Jerusalém chamada Lareira de Deus. No original, o termo usado é Ariel, que significa leão de Deus. O leão era um símbolo da Síria, de modo que o profeta podia estar dizendo agora: a Síria é o verdadeiro leão de Deus e Jerusalém é só de nome. Porém, a palavra hebraica também significa coração do altar, onde eram oferecidos os sacrifícios. E ela, a cidade de Deus, Jerusalém, será para mim verdadeira lareira de Deus, diz o profeta Isaías. Em outras palavras, a cidade se tornaria um lugar de carnificina, se não se voltassem para Deus, se arrependessem e confiassem plenamente em Deus. Seria como uma coroa que iria se murchar e iria ser pisada. E não era esse o plano de Deus para o seu povo. Deus promete uma coroa gloriosa e eterna para quem se voltar para Ele e confiar plenamente nele. Amém? Meus queridos, deixa eu dar só uma regulada aqui nessa câmera aqui, que está ofuscando aqui um pouco. Deve ser um pouco de claridade que tem aqui. Rapidinho aqui. A moment, please. Let me see. Melhorou um pouco. Tá bom, melhorou um pouco aqui. Dando continuidade. Vamos adiante. Podemos passar essa parte. Beleza, vamos lá. Nós vamos agora para mais um texto, as vitórias e a derrota de Ezequias. Já falamos aqui sobre o apelo final de Isaías, ou não? Podemos voltar aqui mais um pouco. Capítulo 30, já falamos, a 35. Neste contexto aqui, o próprio Deus que permitiu as invasões da Síria para que o seu povo fosse despertado e arrependesse a voltar-se ao Senhor e não aos estranhos à procura de socorro. Já falamos sim. Bom, querido, Deus, ele tinha um plano de libertar o seu povo, mas para que ele fizesse isso, o povo
teria que fazer duas coisas. Quais seriam as duas coisas que o povo teria que fazer para que Deus libertasse o seu povo? Primeiro, voltar-se a Ele. Capítulo 31, versículo 6 diz assim: aquele de quem tanto vos afastastes. Então, o povo foi advertido a voltar-se para Deus e depois lançar fora todos os ídolos. Capítulo 31, versículo 7 diz assim: lançar fora os seus ídolos. Então, quais seriam as duas coisas que o povo tinha que fazer para que Deus pudesse libertar o seu povo? Voltar-se a Ele e lançar fora todos os ídolos, para que pudesse o povo ter paz e Deus pudesse resgatá-los, libertá-los daquele grande cativeiro, certo? Então, o destruidor que Deus utilizou, a Síria, viria como agente do juízo de Deus e foi comparado, inclusive, como fogo consumidor. Pois é, terrível, certo? Vamos adiante. As vitórias e as derrotas de Ezequias. Texto 5, página 49 do nosso livro. Diz assim o nosso comentarista: esta seção do livro de Isaías é nitidamente mais histórica do que profética. A primeira parte do livro é marcada por crises assírias e pela ênfase na dependência de Deus para se obter a vitória e em não se confiar em alianças com as nações pecaminosas, diz o nosso comentarista. Então, o capítulo 36 até o capítulo 39 destaca o princípio da fé. Vou repetir. Os capítulos 36 a 39 destacam o princípio da fé. Mostram o galardão da fé de Ezequias retratado na derrota dos assírios. E a segunda parte ocupa-se do assunto do cativeiro babilônico, que vão dos capítulos 38 e 39, que dá uma introdução a esta seção, expondo o grave problema que começou com o simples ato de jactância da parte de Ezequias. Começa o seu reinado em 715, apesar de ser possível que tenha governado como corregente com seu pai desde 729. Restaurou as instalações do templo e os cultos de adoração, destruiu os ídolos, os lugares altos ou os locais onde se adoravam a deusa Assera ou Asserá, e procurou conduzir o povo de volta à fé essencial no Senhor. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração fez e prosperou, diz a Bíblia acerca do rei Ezequias. Tem mais. Isaías, no capítulo 39, versículo 7, ele faz a primeira proclamação explícita do futuro cativeiro de Judá na Babilônia. Mesmo, não obstante, as reformas feitas por Ezequias, a nação entrou em declínio espiritual. E aconteceu que a Babilônia, assim como foi proferida pelo profeta, a Babilônia destruiu Jerusalém e levou todo o povo ao cativeiro. E a causa desse julgamento não foi o pecado de Ezequias, mas os pecados dos governantes, sacerdotes e falsos profetas que se acumularam ano após ano até que Deus não pôde mais suportar. Certo? Então, vou repetir pela terceira vez. Os capítulos 36 a 39 destacam o princípio da fé. Princípio da fé. Certo? Vamos adiante. Aí depois nós temos, no contexto geral aqui, final da lição 4, a lição 3, quando o rei Assírio mandou ao rei Ezequias uma carta ameaçando e confrontando, afrontando o Deus de Judá, dizendo que o Deus dos judeus era fraco demais para proteger os seus súditos. Ezequias abriu a carta perante o Senhor e orou suplicando a intervenção divina. E naquela ocasião, Deus enviou o anjo do Senhor e naquela ocasião o anjo do Senhor feriu 185 mil guerreiros assírios. E depois o profeta vai procurar o rei e diz a ele que arruma sua casa, porque
ele iria morrer da doença que lhe tinha acometido. E o profeta diz: põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. E o que foi que o rei fez? Já tinha fé em Deus, virou o rosto para a parede, implorou a Deus. Deus ouviu a sua oração, já não vai morrer. Deus lhe concedera mais 15 anos de vida. Porém, no último capítulo de Isaías 39, nós temos que a fé fortalecida do rei Ezequias fez com que ele confiasse em Deus, mas por pouco tempo ele veio a fracassar. Não devido aos ataques dos inimigos, não, mas por causa de uma simples amizade. Não foram as enfermidades nem as guerras que o derrubaram, mas o orgulho motivado por uma amizade imprópria. Então, a Bíblia vai narrar e enfatizar, revelar o fato de que o pecado mortal de Ezequias foi o orgulho. Ei, não existe para o homem de Deus um sentimento mais pernicioso do que esse. Você se exaltar, se orgulhar de si mesmo, ou de algo que não seja, ou de alguém que não seja o nosso Deus. Difícil. Então, o rei Ezequias, ele fracassou por causa de uma simples amizade, e o orgulho foi para que ele pagasse muito caro pelo seu erro. Ele mesmo foi quem preparou o caminho para a invasão dos assírios, e o povo acabou sendo exilado à Babilônia por causa desse erro do rei Ezequias. Bom, lição 4, a esperança para uma geração futura. Para nós encerrarmos nossa aula de hoje, o início do capítulo 40 do livro de Isaías, observamos que há uma mudança definitiva no estilo e no conteúdo do livro. Fica óbvio que o profeta cessou de falar à sua geração e agora dirige-se a uma geração futura. 150 anos depois de sua morte, era que aquela geração futura iria vislumbrar os feitos proféticos ditos pelo profeta Isaías. Muito bem. Vamos adiante. Nós temos aqui a primeira pergunta, um livro ou dois? Então, há quem lamente que o profeta Isaías tenha sido cerrado ao meio, não apenas fisicamente, pelo rei ímpio Manassés, mas que continua sendo cerrado em dois, teoricamente, por alguns eruditos da atualidade. Por quê? Existe um conceito popular de que a segunda metade do livro de Isaías, os capítulos 40 até o 66, deveria ser denominado Deutero Isaías, ou segundo Isaías, por ter sido escrito por um autor desconhecido que viveu 200 anos após o profeta Isaías. E essa teoria dessa divisão do livro se deu por um camarada chamado Johann Sidordelen. É um alemão escritor. Ele achou que o livro de Isaías teria dois autores, sendo a metade final escrita por um profeta desconhecido. E a razão básica da sua dúvida em relação à autoria exclusiva de Isaías foi o grande número de detalhes proféticos referentes ao cativeiro da Babilônia encontrados na segunda metade do livro. E ele, esse escritor Dordelin, ele deduziu que somente uma pessoa que tinha vivido no tempo do cativeiro poderia ter registrado esses fatos com exatidão. Por exemplo, o relato da vitória dos médios sobre a Babilônia e até o nome do rei vitorioso, Ciro, de que decretaria que o povo iria regressar para a terra de Judá. Bom, até porque, irmão, Ciro ainda nem tinha nascido quando Isaías estava profetizando, mas lembrando que o profeta, ele falava através de Deus, Deus falava através do profeta. Então Deus, que é o Senhor da história, mostrou ao profeta e ele escreveu coisas que iria acontecer no futuro. Então, o alemão aqui, ele foi
baseado, certo, ele foi muito pragmático na sua visão do livro, querendo dividir Isaías. Isaías escreveu do capítulo 1 ao 39 e outro profeta escreveu do 40 ao 66. Bom, vamos lá. Foi Deus quem deu a visão ao profeta e ele profetizou dias futuros, como foi com os demais profetas do Antigo Testamento, certo? Então, quem escreveu foi Isaías, todo o conteúdo do seu livro. Não temos nenhum relato histórico ou de tradição judaica que sugerisse a ideia de um segundo autor. Não, foi só esse alemão que fez essa suposição e alguns teólogos seguem essa corrente teológica moderna, certo? Eu sei que nos pergaminhos do Mar Morto, quando eles foram descobertos, em 1947, lá em Qumran, naquelas cavernas, entre elas estava um livro de Isaías completo, E aí é uma prova, portanto, que no segundo século a.C. o livro era considerado como tendo um só autor. Por que esse alemão veio com essa teoria da divisão do livro? Bom, ainda temos o relato de um homem chamado Flávio Josefo. Isso, Flávio Josefo, contemporâneo da igreja primitiva de Cristo, ele tinha a mesma opinião dos eruditos do seu tempo. Então, Isaías foi escrito por... O livro de Isaías foi escrito por apenas uma pessoa, o próprio profeta Isaías. Nós temos essas evidências no Novo Testamento. O Novo Testamento menciona 21 vezes o nome de Isaías ligado a trechos dos seus escritos, tanto da primeira parte como da segunda, como requer esse escritor alemão, certo? O próprio Cristo afirma, Mateus 12, 17 e 18, que Isaías escreveu o capítulo 42, versículo 1. O evangelista Lucas afirma que Isaías escreveu o capítulo 40, versículo 3, 4 e 5. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 16, afirma que Isaías escreveu o capítulo 53, versículo 1. E por fim, João, o evangelista, no capítulo 12, ele enfatiza a unidade do livro mais do que qualquer outro texto bíblico, quando ele cita as duas metades do livro. João cita Isaías 6 e João também cita Isaías 53, dando assim crédito total, como sendo Isaías o único escritor do livro. Tem uma visão geral do livro de Isaías. Nós temos o capítulo 40 até o capítulo 66. E deixa eu fazer aqui um adendo bem rapidinho aqui. A segunda metade do livro de Isaías foi dividida em 27 capítulos, mas na realidade foi escrita como um longo poema inspirado por Deus a respeito da redenção. Então, nós temos aqui essa segunda parte do livro dividido em 3 partes principais, contendo 9 capítulos cada uma delas. A primeira parte fala sobre a promessa de redenção, salienta Deus como poderoso. Segunda parte, a oferta da redenção, salienta Cristo como servo de Deus. E a terceira parte, a realização da redenção, salienta Israel nos últimos dias. Então, a segunda parte dos 27 últimos capítulos, dividido em 3 partes, 9 capítulos cada, certo? E aqui nós temos, no geral, da segunda parte do livro de Isaías, a oferta de paz da parte de Deus para o pecador. Então, repetindo, a segunda parte é dividida em 3 partes de 9 capítulos cada. A primeira parte fala sobre a promessa da redenção. A segunda, a oferta da redenção. E a terceira, a realização da redenção. Certo? E agora vem a página 58, nós temos aqui no slider, nos capítulos 40 a 66,
o líder mundial e Ciro, rei da Pérsia. Foi Ciro quem derrotou os babilônicos, publicou edito que permitiu os judeus voltarem à sua terra e reconstruíssem a cidade e o templo. Nós temos aqui a revelação do plano de Deus para a redenção do seu povo. O que é que eu enfatizo aqui? Que Deus, enfatiza o profeta, Deus sempre tem um plano para o seu povo e que perpetuamente será o Deus Todo-Poderoso acima de todos os outros deuses. Mesmo no cativeiro, o povo haveria de reconhecer isso. Deus não estava indiferente para com o seu povo. Tanto é que a profecia que predizia a libertação do cativeiro estava à tona, iria se cumprir. Tá certo? Então, Deus utilizou-se, inclusive, de uma pessoa que não acreditava nele, que era o caso do rei da Pérsia, para que o povo fosse liberto e voltasse para a sua terra natal. Temos ainda os atributos de Deus nessa segunda parte do livro de Isaías. Se você verificar, nós temos aí na página 59 um quadro, certo? Que mostra um gráfico que mostra os capítulos e as suas divisões, certo? A promessa da redenção, a oferta da redenção e a realização da redenção, com seus 9 capítulos cada, que faz referência a isso. Bom, agora, Isaías, ele foi usado por Deus para mostrar ao povo uma mensagem, que iria permitir que o povo iria sofrer. Mas apesar de tudo que iria acontecer, dos males que iria acontecer, Deus, ele estava com seu povo, era com seu povo, era Deus de todo o universo. Não poderia se comparar a nenhum outro Deus. Vamos adiantar aqui, vamos adiantar. Eita, Jeová. Também podemos passar. Isso. Isaías fala na onipotência de Deus. Isaías fala na onisciência de Deus, ou seja, nos atributos de Deus, páginas 60 e 61. Mas eu quero adiantar aqui para vocês acerca. Deixa eu botar aqui. Esse incrédulo chamado Ciro. Só trazer daqui para vocês, na página 61, a grandeza de Deus vista no seu plano de redenção. O título conferido a Deus nesses capítulos, do 42 até o 45, é o Redentor. Então, o conceito central de redenção é libertar alguém pagando o preço do seu resgate. Ou, como nós vimos no ano passado na Mostra para Cristo, tetelestai. Então, alguém pagou o preço pelo resgate e a pessoa foi liberta. Isso no Antigo Testamento, quando uma pessoa não podia pagar suas dívidas, ela estava sujeita a ser vendida como escrava e ter seus bens confiscados. E essa escravidão e o confisco dos bens poderiam ser cancelados se qualquer pessoa, mesmo sendo membro da família ou não, pagasse a dívida. Chamava-se de redenção. A única esperança seria algum parente pagar o preço da redenção, restaurando-lhe assim a liberdade e a sua herança. Assim, nesses capítulos, Deus aparece como o Pai que deseja redimir Israel do cativeiro, restaurando a nação para possuir a terra de Canaã, a sua herança original. E a descrição da redenção provida por Deus encontra-se no capítulo 42, na figura do servo, que nós já vimos, que finalmente redime o mundo inteiro. Inclui a figura do servo, que redime não apenas o seu povo, nação escolhida, como todo o mundo. Na primeira metade deste capítulo, Isaías prediz a vinda de um Salvador chamado o Servo do Senhor.
Isaías ainda diz assim: este servo seria cheio do Espírito e poder de Deus, e ainda cheio de mansidão e humildade. Diz assim Isaías: não esmagará cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Aí você vai comparar com Mateus capítulo 12, versículo 20. Claramente deixa aqui expresso o profeta que o Salvador seria um dia o Redentor, tanto dos judeus como dos gentios. Então foi a solução, a resolução de Deus para redimir o seu povo. Apesar da rebelião, Deus amou Israel profundamente. Deus diz que remiu o seu povo, chamou o povo pelo seu nome, dizendo assim: tu és meu. Ainda mais do que isso, Deus se mostrou disposto a pagar um alto preço pela redenção de Israel. Para finalizar, historicamente, meus queridos, Deus tinha destruído muitas outras nações para proteger a liberdade política de Israel. Porém, o preço da sua liberdade espiritual, ou a redenção, seria muito mais elevada. Por quê? Porque haveria de sacrificar a pessoa bendita do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o preço da redenção, da liberdade espiritual, não apenas dos judeus, mas como todos os gentios ou todos os povos, daria-se pela morte de Cristo. Foi essa redenção espiritual que preocupou Isaías mais do que a libertação do cativeiro babilônico. Então Deus tinha o poder para redimir o seu povo. E não há poder, diz Isaías, que seja natural ou espiritual, que possa impedir a consumação do plano de Deus para a redenção do seu povo. E aí Isaías, ele utiliza-se de um dos atributos de Deus, que é a onisciência, para dizer inclusive o nome exato do libertador de Israel, Ciro. Até o próprio Ciro se surpreendeu quando viu o seu nome na profecia cerca de 150 anos atrás. Certo? Quanto mais os judeus deveriam estar impressionados, porque na época estavam todos desanimados e talvez até esquecidos. Mas Deus, que sempre se lembra do seu povo, jamais deixaria aí a grandeza de Deus é revelada para o seu povo. Querido, Deus guarde, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueçam nosso vídeo, lá se inscrever no nosso canal, dá lá o seu like, vamos lá curtir, para que possamos chegar ao número de 1000 seguidores e possamos fazer nossas lives via YouTube. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e não esqueçam, responda o questionário, façam a avaliação em nome de Jesus. Qualquer dúvida, estaremos lá no WhatsApp para responder a todos vocês.